Olá, meu irmão, minha irmã. Sábado da 32ª semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária e eu quero acolher quem me encontra pela primeira vez aqui nesse canal do YouTube. Bem-vindo, bem-vinda. Ative as notificações, tá bom? Se inscreve aqui no canal, ative as notificações. Quem me acompanha pelo YouTube sabe, joinha, like, comentário é muito importante para esse vídeo aparecer para mais pessoas. Quando você dá o like e quando você deixa um comentário, você está me ajudando a evangelizar. O YouTube entende que o vídeo é relevante e mostra para mais pessoas, tá certo? Vamos ao evangelho de hoje, Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8, e diz assim: Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? E a expressão da fé, que Jesus acha que talvez ele não vai encontrar quando vier, é a oração. O Evangelho começa dizendo: Jesus contou-lhes aos discípulos uma parábola, e eu vou grifar de verde palmeiras, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. A necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Nunca desistir da oração. Meus irmãos, o fruto maior da oração é a oração. O fruto maior de rezar é rezar. Rezar já é uma vitória. A oração já é uma graça muito grande nas nossas vidas. E Jesus diz que é necessário rezar sempre porque a oração, de algum modo, ela opera a morte do meu ego, do meu sentimento de poder, de capacidade, e abre espaço em mim para essa presença de Deus, essa ressurreição de Deus em mim. É esse saber, não é vitimismo, não é jacuzice, não é coitadismo. É claro que eu tenho os meus potenciais, os meus talentos, mas a oração nos coloca nesse lugar verdadeiro, é Deus. Se Deus não abençoar, se Deus não pôr a mão, se Deus não ungir, se Deus não alcançar, não é a minha palavra, não sou eu. Né? E muitas vezes nós estamos muito crentes e expectantes do poder da nossa palavra, do nosso argumento, das nossas boas obras. Meus irmãos, é Deus quem converte alguém. É Deus quem converte a nós, é o Espírito Santo que faz isso. Jesus disse lá no Evangelho de São João: quando vier o Espírito Santo, ele convencerá vocês e o mundo da justiça, do pecado. Né? É o Espírito Santo que convence os corações. Mas é preciso, então, orar e não desistir de orar. Né? E orar dentro daquilo que nós estamos ouvindo ao longo dessa semana, essa questão do juízo final, do aprender a se relacionar com as coisas do mundo, foi a homilia de ontem. Né? Então, não é abandonar tudo para ficar rezando. A oração necessita, por óbvio, de um momento para a oração. Jesus mesmo no Evangelho dá o exemplo quantas vezes ele se retirava sozinho para ir rezar. Eu preciso ter o meu momento de oração. Mas a partir do meu momento de oração, eu me torno orante naquilo que faço. São Paulo vai dizer assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Paulo diz assim: Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer de modo orante. Agora, não tem como fazer de modo orante se eu não tive o meu momento de oração. Né? Não existe essas conversas, né? Porque eu sou, como é que é? Eu sou contemplativo na ação, umas bobeiras para não rezar. A gente tem que ter o nosso momento de oração. E a partir disso eu vou derramando essa oração em tudo aquilo que tem que fazer. Né? Mas quando eu vier de Jesus, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Então a oração ilumina, né, todas as coisas e orienta todas as coisas para o seu fim, que é me unir a Deus.
Agora eu vou me unir a Deus como? Com a vida que Deus me colocou para ter hoje. Essa vida que eu tenho que ter hoje, o juízo injusto com o qual eu me deparo, as injustiças e dores da vida, não estão aí para me afastar de Deus, estão aí para me unir a Deus. Então, aprender a santificar o dia, santificar a rotina, aprender a santificar os fatos da vida, as dores da vida, as injustiças da vida, né, que a gente pede. E aí a gente vê o exemplo da viúva, que Jesus conta essa historinha. O juiz não teme a Deus, não respeita o ser humano, ele é todo poderoso. Ela é uma pobre viúva, sem marido, sem ninguém, mas ela pede todos os dias, faz-me justiça, né? Então Jesus está dizendo o que aqui? Que no fundo a salvação não vem porque não é invocada, né? No fundo, não sei se a gente deseja tanto a justiça, a vontade, a intervenção de Deus, né? Então o Salvador, no fundo, talvez demore porque não é desejado e ele vai adiando a sua volta porque para despertar em nós o desejo. Então, a invocação do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, é o miolo daquela oração. Desejar que venha o reino de Deus, né? É o coração da oração de Jesus. Venha a nós o vosso reino. Então, aqui vem o ser humano, você e eu. O ser humano ele não pode produzir o reino. Ele é dom de Deus. O ser humano pode, porém, acolhê-lo, cooperar com o reino de Deus. Mas só acolhe quem espera. Só acolhe quem deseja. Senão o reino de Deus vem e eu não estou aberto para ele. Eu acho aquilo, sei lá, uma encheção de saco, esse negócio de Deus, Jesus, tudo eu. Agora eu vou ter que ir lá. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que ir lá pregar, dar catequese, outro acampamento, tem que ir lá, nossa, ficar morto naquele seio. Mas se você não deseja, você não acolhe. Então o reino a gente não produz, a gente acolhe. E é a oração que nos dilata para isso. Agora, o evangelho de hoje também tem um profundo ensinamento. Nós precisamos aprender a persistir e voltar a confiar em Deus. Jesus diz, e Deus, se um juiz injusto faz justiça, Deus não fará justiça a você. Deus está te vendo. Insista, persista, né? Deus fará justiça e bem depressa. O relógio de Deus é um pouco diferente do meu e do seu, né? O calendário e a agenda dele. Mas em tudo Jesus está dizendo, mas o Filho do Homem, quando eu voltar, será que eu ainda vou encontrar fé sobre a terra? Que quando ele vier, ele encontre fé nos nossos corações. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.